Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 1º, Lei Divina ou Natural. Vamos iniciar o item O Bem e o Mal. O Bem e o Mal. Questões 629, 630, 631 e 632. Se você puder compartilhar esse vídeo, comentar, curtir, enfim, você ajuda na divulgação da doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com o vídeo, o importante é que você, compartilhando, comentando, curtindo, o YouTube e o Facebook entendem que é um vídeo relevante e acabam sugerindo para outras pessoas e o espiritismo pode chegar à mão de quem precisa, tá bom? Vamos lá então. Questão 629, o bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? Resposta. A moral é a regra para portar-se bem, ou seja, a distinção entre o bem e o mal. É baseada na observação da lei de Deus. O homem se porta bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, pois então observa a lei de Deus. Nós estudamos nos vídeos anteriores que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Como que está escrito na nossa consciência? Está escrito primeiro pela nossa criação, nós fomos criados por Deus. Segundo, que nós aprendemos durante muito tempo, em planetas primitivos, nas primeiras encarnações, o que era certo e o que era errado fazer. Quando agíamos com mais instinto, então nós íamos descobrindo que aquilo não era certo fazer. Então, quando agíamos por instinto, mais próximo àquilo que os animais fazem, mas nós, seres humanos, depois de um certo período, a gente não fazia simplesmente por instinto, a gente já fazia por um gosto, por um prazer, por uma situação de se deixar levar pelo instinto, porém com algo mais que nós seres humanos temos além dos animais, que é a consciência. E nós fomos aprendendo durante todo o período em que estávamos em um mundo primitivo, fomos aprendendo o que é certo e o que é errado, de modo que nós fomos tirando de dentro de nós, forjando, escrevendo, criando na nossa consciência a lei divina e natural. Então a gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. E a moral, ela se constitui pela somatória das coisas boas e coisas ruins que nós fazemos. Então, quando as minhas atitudes são boas, eu gero, vamos brincar aqui, eu gero uma energia positiva que coloco nessa folha. E quando eu faço coisas ruins, sem saber que são ruins, eu não escrevo nessa folha de coisas ruins. Mas quando eu faço coisas ruins sabendo que é errado, eu escrevo nessa folha de coisas erradas. Então, quando eu somo uma anulando a outra, é que eu desponto, crio a minha moral. Então, para eu saber se eu sou uma pessoa de moral ou sem moral, é a quantidade de coisas boas que eu faço voluntariamente, porque eu sei que é bom, que são coisas boas, que é o bem, que eu faço porque, mesmo que me obriguem, mas eu faço porque eu quero, e as coisas ruins que eu faço, apesar de saber que elas são ruins. Porque perceba, a moral ela não se deteriora quando eu faço alguma coisa que eu não sei que é errado. Vamos imaginar que por um motivo qualquer eu não soubesse que roubar é errado, né? Furtar, roubar é com ameaça de morte, furtar sem que o outro veja. Então vamos imaginar que eu não soubesse que furtar é errado. É impossível, eu sei, mas estou dando só um exemplo. Vamos imaginar que eu não saiba que furtar é errado. Então eu faço o bem, eu ajudo as pessoas, eu sou caridoso, eu não posso ver alguém sofrendo que eu vou consolar de alguma forma, seja com bens materiais, seja com um ombro amigo, tudo mais. Mas se eu vejo alguma coisa que eu quero, eu pego porque não sei que é errado furtar. Fábio, mas isso não existe. Eu sei, só estou dando um exemplo, tá? De não saber que é errado. A minha moral não se afeta. Eu não sei que é errado, a minha moral não se afeta. Então eu tenho coisas boas, então tenho uma moral elevada e tenho aquele ato errado que eu cometo do furto, mas eu não sei que é errado, é normal, não aprendi. É um exemplo hipotético, claro. Muito bem. A minha moral está intacta. Sou uma pessoa de moral. Porque eu não sei que aquilo é errado. Quando eu descubro
que furtar é errado, eu vou ter um choque. Nossa, não devia fazer isso. Minha moral continua intacta. Mas aí eu finjo que não resisto, porque não existe arrastamento irresistível, tá? Ninguém é arrastado irresistivelmente para fazer o errado. E aí eu vou e furto. Mas agora eu já sei que é errado. E apesar de saber que é errado, eu vou e faço. E isso afeta a minha moral. Que é o fato de saber, de conhecer e continuar fazendo. Isso afeta a minha moral. Agora, descobri que furtar é errado. E toda vez que vem o desejo de furtar, eu até pego a coisa na mão, mas devolvo e não faço, porque estou lutando contra as más inclinações diariamente. A minha moral está se elevando ainda mais, porque eu estou combatendo pela vontade um costume que eu tenho vindo do instinto. Perceberam como que funciona a moral? Então a moral funciona dessa forma. Pela quantidade de coisas boas que eu faço e pela quantidade de coisas ruins que eu deixo de fazer. E principalmente pela luta de fazer, de não fazer aquilo que é errado. Isso mantém a minha moral. Perceberam? Vamos continuar para a gente esmiuçar mais. Como se pode distinguir o bem e o mal? Questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Resposta: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo o que afasta-se dela, ou o que dela se afasta. O mal é tudo o que dela, da lei de Deus, se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. E nós infringimos a lei de Deus, tem um monte de lei que a gente não faz ideia ainda que é errado. Tem um monte, mas um monte de lei que a gente não faz ideia que é errado. Se nós pegarmos situações absolutamente simples do furto, que eu dizia agora há pouco, mas nós entrarmos no livro Justiça Divina e vermos os tipos de furto que nós cometemos, desde a moral do outro ao falar mal, desde da ideia pré-concebida do outro que nós destruímos, furtamos a alegria do outro, furtamos a esperança, a gente vai ver que tem muito da lei divina que nós não fazemos ideia ainda e que a gente infringe essa lei o tempo todo. Afeta a minha moral? Se eu não sei, ainda não. Se eu não sei, ainda não. Quando eu sei e continuo fazendo, afeta muito a minha moral. E quando eu sei e luto para não fazer mais, apesar da grande disposição que eu tenho em continuar fazendo aquilo que eu estou acostumado a fazer, isso eleva ainda mais a minha moral. Então é muito bacana isso, não é? 631. O homem tem por si só os meios de distinguir o que é bem do que é mal? Resposta: sim, quando acredita em Deus e quer saber disso, Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Ou seja, quanto mais evoluídos estamos, quanto mais inteligência temos, quanto mais conhecimento de nós mesmos temos, mais nós vamos distinguir o bem e o mal. Não é? 632. O homem que está sujeito ao erro não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade pratica o mal? Resposta: Jesus vos disse: observai o que gostaríeis e o que não gostaríeis que vos fizessem. Tudo se resume nisso: vós não vos enganareis. Se nós buscarmos saber exatamente isso, né? Aquilo que só faço para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, dependendo da nossa moral, dependendo da quantidade de evolução que nós já atingimos, tem coisas que a gente fala: isso é normal fazerem comigo, então vou fazer com o outro também. Não estou me enganando, mas é na minha faixa vibratória que eu estou. Então tudo está dentro de mim, está na minha consciência. Se eu sei que é errado e crio um subterfúgio, uma desculpa, alguma situação para continuar fazendo, isso está afetando a minha moral. Se eu descobrir que é errado, não quero mais fazer, luto contra, quando vejo já estou fazendo, mas luto contra outra vez, isso só eleva a minha moral. Então, combater um mal em mim
voluntariamente, perdendo ou ganhando, mas combatendo firmemente um mal que eu pratico, isso eleva substancialmente a minha moral, juntamente com o que eu faço de bom, evidentemente. Quando eu cometo um equívoco que eu não sei que é equívoco, por tradição, por cultura da minha região, da região que eu moro, da forma como eu faço, tem os chamados atenuantes. Como, por exemplo, na época dos samurais. Na época dos samurais, determinadas situações, o samurai se matava para não envergonhar sua família, para manter a honra e não prejudicar a família, né? De ficar marcada, de ser excluída da aldeia que vivia e tudo mais. E era uma situação cultural. Não tem o mesmo peso de um suicídio que eu pratico porque eu cometi um erro aqui, não quero ser preso e vou e me mato. Então o sujeito comete um feminicídio, um crime hediondo, comete um feminicídio, mata a mulher, pelo simples fato dela ser mulher, ou porque ele achar que é propriedade dele e ele não quer que ela se separe dele, por exemplo. Aí ele mata ela, e aí para não ser preso ele vai e se mata. Isso é um suicídio voluntário, ele é um assassino que acaba se assassinando também. Isso tem um peso gravíssimo, enorme nesse suicídio. O sujeito que comete, lá no Japão, cometia naquela época dos samurais, cometia o suicídio em nome da honra e para manter o bom nome da família e tudo mais, aquilo tudo envolvido na cultura deles tem um peso muito pequeno. Responde-se por isso, claro, mas com um peso muito menor do que o sujeito que fugiu de uma situação e acabou se matando. Perceberam a distinção? É sempre aquilo que eu entendo correto e faço aquilo. Paulo de Tarso, o maior apóstolo que já existiu, o maior homem depois de Jesus encarnado na Terra, tem um monte de assassinatos nas costas por apedrejamento, perseguição dos cristãos, etc, etc. Tem, mas ele acreditava piamente naquilo que era o certo a fazer e que estava cumprindo a vontade de Deus. Quando ele descobriu que era errado, ele parou de fazer imediatamente e lutou contra essa má inclinação até o final da sua vida, né? Cobrindo essa multidão de pecados com o gigantesco bem que ele legou para a humanidade, né? Inclusive temos o Evangelho graças a ele, né? Os Evangelhos temos graças a ele, entre outras coisas. Então, a caridade cobriu uma multidão de pecados e o peso daquelas mortes é bem diferente de um serial killer, por exemplo, de hoje em dia, que mata para satisfazer a sua cupidez, para satisfazer as suas necessidades doentias. Percebeu? Então, o grande detalhe é aquilo que eu faço, consciente ou não, acreditando ser verdade ou não. Isso é que muda a moral. Certo? É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.